da Casa de Acolhida. Estou aqui novamente para continuarmos a conversar um pouco sobre o tema mulheres e a pandemia, né? Mulheres na pandemia. E no último vídeo nós estávamos falando um pouco sobre sobrecarga emocional que as mulheres, né, estão vivendo e sentindo na pele neste momento tão difícil que o mundo está vivendo. Como eu falei, é sabido que as mulheres têm sentido o impacto sobre sua saúde mental de um jeito muito mais difícil em relação aos homens, né? E também repito que, como o assunto é específico de mulheres, nós vamos focar na questão das mulheres aqui. No último vídeo, nós falávamos também sobre as cobranças, né? As exigências que as mulheres vão passando durante a sua vida, né? Seja por conta do próprio trabalho que elas desenvolvem fora de casa, quer seja pela dupla jornada que elas precisam se cumprir, né? Porque nós mulheres vivemos numa sociedade bastante opressora em relação às mulheres, né? E a gente sabe que a desigualdade, né, de modos de configuração familiar, isso é bastante notável, né? Então, o que eu tô querendo dizer? As coisas que nós mulheres precisamos sentir como responsabilidade é muito diferente do que a sensação que os homens vivem em relação às próprias responsabilidades. Isso não quer dizer que os homens não tenham muitas responsabilidades, mas nós mulheres nascemos numa sociedade onde é, de alguma forma, enfiado nas nossas cabeças, né, ou no nosso modo de pensar, que nós temos por prioridade cuidar de tudo e de todos, né? Então, essa sobrecarga emocional se deve muito a isso. Primeiro, a uma sociedade muito opressora em relação às mulheres, e na pandemia isso se evidenciou, né, e cresceu muito. Por quê? Porque as mulheres passaram a ter que cuidar de casa, mais do que cuidavam, né? Muitas vezes elas poderiam ter alguma ajuda, mas mesmo que não tivessem, hoje está todo mundo dentro de casa, né? O convívio social reduziu, ela não tem muito mais para onde ir. Os filhos estão dentro de casa estudando, essas mulheres estão cuidando dos seus idosos, de algum familiar adoecido. Muitas vezes as mulheres passam a, como eu falei num outro momento, né, a não se cuidar mais fisicamente. Então isso vai gerando, né, cria-se uma bola de neve e a mulher passa em todas essas circunstâncias estressantes a gerar um estresse tão grande, né, que funciona como um gatilho, um detonador, né, de possíveis doenças mentais, né, como o estresse, o pânico, a ansiedade, a depressão, né. Então, assim, que coisas a gente poderia pensar, né, sobre essas coisas em relação às mulheres, né? O que vai acontecendo também, né, em outras partes do Brasil, em outras partes da nossa própria cidade, diante dos nossos olhos, né, de pessoas muito próximas a gente, o que foi sendo visto, né? Em outros vídeos nós falávamos disso também, mas hoje a gente vai especificar um pouco isso melhor. O quanto o índice, né, de violência doméstica aumentou, né? Quer dizer, os casos de mulheres apanhando, vivendo situações de agressão, o próprio feminicídio, né? Quer dizer, o assassinato de mulheres aumentou consideravelmente, né? E isso não é uma estatística sem fundamento, uma estatística hoje que sabemos que é real, né? Será que aumentou ou isso já existia? Provavelmente isso já existia, né, muito, mas aumentou por conta de todo esse estresse, né, que as famílias estão vivendo, né? As pessoas estão mais dentro de casa, passaram a usar muito mais álcool,
passaram a usar drogas ilícitas ou lícitas. Então, isso desencadeia possíveis comportamentos agressivos, né, que detonam muitas vezes em violência doméstica. Um outro ponto importante de se lembrar, né, é o quanto que as mulheres se sentiram neste momento da pandemia impossibilitadas, muitas vezes, de buscar ajuda e proteção para elas, né, em momentos de violência doméstica, né, porque às vezes os locais, né, onde elas possam ir buscar estão fechados, a impossibilidade de sair de casa, o medo de sair de casa e se contaminar. Então, também houve um aumento, né, disso por conta das mulheres também não terem como sentirem que estão protegidas, né. Voltando um pouco na questão que nós falávamos sobre essa sociedade opressora, quer dizer, é uma sociedade que não coloca a mulher, né, num pé de igualdade com os homens, né, porque quando a gente fala de feminismo, né, nós não estamos falando de mulheres que querem ser como os homens ou ser melhores que os homens, não, né? Nós estamos falando, quer dizer, o feminismo não é o contrário do machismo, né? O feminismo é justamente uma luta, né, para que nós mulheres tenhamos os mesmos direitos, né, que os homens, né? Em situações, por exemplo, de trabalho. Hoje se sabe que mulheres que têm o mesmo cargo numa empresa, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, num comércio, né, um trabalho, que alguém que trabalhe na saúde, como a gente está falando agora de pandemia, a gente sabe que o mesmo trabalho realizado por um homem e por uma mulher, o salário da mulher é no mínimo 30% menor que o dos homens. Então, é essa questão que nós mulheres precisamos sempre brigar no bom sentido, né? Quer dizer, buscar reflexões, né, que nos coloquem numa situação de mulheres muito mais empoderadas, mulheres que podem sentir que precisam, né? Sentir que precisam de fato estar ali para dizer, soltar a voz, né? Assim, de que somos pessoas que precisamos ter nossos direitos prevalecidos e resguardados, né? Então, quando a gente passa a pensar nisso, a gente passa a pensar também nessa convivência familiar, né? Que também tem a ver um pouco com este lugar que a mulher vai ocupando na sociedade. Quer dizer, uma mulher que tem que ser a responsável, a única responsável pelo trabalho doméstico, é uma mulher que certamente não consegue dizer para o parceiro o quanto ela precisa de ajuda, o quanto ela precisa que as pessoas possam contribuir, né, dentro de casa, por exemplo, né? Então, nós vemos, né, o quanto nós vivemos enclausuradas numa crença de que, como eu falei no outro vídeo, de que nós somos quase obrigadas a assumir essas questões porque é nosso dever, né? É nosso único dever, né? E não é verdade. Quer dizer, nós não temos, muitas vezes, né? Eu estou falando nós, porque eu também me coloco nisso, né? Como mulher, nós não temos uma rede de apoio assim, que de fato que se responsabilize, né? Com a gente da casa, da educação dos filhos, das questões do dia a dia, né? Então, a gente vai continuar conversando sobre isso num próximo vídeo. Até mais!